Eu vou abrir aqui espaço a que o professor possa intervir. Peço só um segundo e vou passar a palavra já de seguida ao professor António José Silva. Peço que ative o som, já está. Esse que já está? Perfeito. Ok, boa tarde a todos. É um gosto e uma honra muito grande estar aqui presente no 34º aniversário da Academia Olímpica de Portugal, a quem endereço os parabéns. Como é óbvio, gostaria em primeiro lugar de dar os parabéns, de agradecer o convite, especialmente na pessoa do seu presidente, o Tiago, que já há alguns meses esta parte entrou em contato comigo, que é para primeiro presencialmente e depois online poder falar algo sobre aquilo que eu mais gosto, que é sobre o desporto, principalmente neste período tão conturbado que nós vivemos do desporto nacional. Um cumprimento e na pessoa dele cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir, e depois um cumprimento especial ao meu bom amigo, ao professor José Manuel Constantino, e também, não só, mas também por aquilo que tem feito em prol do desenvolvimento do desporto a nível nacional. Eu vou basear a minha intervenção em 3 pontos muito simples, que é a minha interpretação, que é a minha análise, que é a minha reflexão, que tenho vindo a fazer ao longo deste período. Reflexão esta que, além de ser algo pessoal, tenho também transmitido em alguns artigos publicados. E estes 3 pontos são muito simples. O primeiro, o facto de eu considerar que o desporto não é de agora. A pandemia só veio revelar para uns e relevar para outros o facto de o desporto ter sido sempre uma prioridade adiada pelo Estado de uma forma geral e pelos sucessivos governos de uma forma específica. Depois, a minha interpretação sobre aquilo que são as fases do desporto em tempo de pandemia, que eu identifico 5 fases bem marcantes para mim. Acredito que se fosse outra pessoa a fazer essa análise, escolheria outras, mas face às minhas idiosincrasias, eu optei por estas 5 fases. E a terceira, a quem é que eu acho que devem ser acometidas as responsabilidades, quer da falta da prioridade que constitui o desporto em termos sociais e sociopolíticos nesta análise, e daquilo que se está a passar em termos do desporto revelado e relevado ainda nesta fase pandémica devido à Covid. Porquê que o desporto é uma prioridade adiada da minha perspectiva? Porque se nós considerarmos aquilo que é despesa pública, ou seja, grosso modo, que é a despesa recebida pelo Estado, através do dinheiro dos impostos que todos os contribuintes pagam, gasta ou investida para satisfazer aquilo que são as necessidades básicas e públicas dos habitantes, Portugal tem uma despesa pública que ronda os 51,7% a nível do orçamento, que é superior à média europeia, que é 48,2%. Quando analisamos a área setorial do desporto, circunscrita ao orçamento de Estado na rúbrica de educação pré-escolar, ensino básico e secundário, isto remete-nos para um orçamento que corresponde a 0,08% da despesa total, do nosso PIB total, que anda na ordem dos... despesa total, não o PIB total, na ordem dos 100 milhões, 1.000 milhões de euros, com 85 milhões de euros. E quando analisamos isto no âmbito do desporto, como vocês todos sabem, a minha opinião é clara, não sei se vocês todos sabem, mas a opinião para mim é clara, que se encontra completamente depreciada porque está associada a uma área que é a juventude, no Instituto Português de Desporto e da Juventude, possui um orçamento de 40 milhões de euros, que é um orçamento de cerca de 0,04% da despesa pública total. Como se isto não bastasse, nos últimos 3, 4 anos, o Estado tem vindo a cativar cerca, uma média de 6 a 7 milhões de euros
para outras prioridades, 6 milhões de euros, peço desculpa, daqueles 40 milhões para outras prioridades, como a educação, a proteção social, a cultura, a saúde, a habitação e outras, retirando ao desporto aquilo que é de si o seu orçamento. Ou seja, se nós somarmos nestes 4 anos a despesa que foi retirada ao Estado, que o Estado a montante produz, quer com os jogos online, quer com os jogos sociais, quer com o orçamento do próprio Estado, discutido em orçamento de Estado para o desporto, estamos a falar de cerca de 20 milhões de euros, que é 25% do orçamento só para o desporto, no âmbito do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Isto só nos pode dizer uma coisa, que de facto o desporto, além de não ser uma prioridade, é uma prioridade sempre adiada. Isto não é circunscrito a este governo, é algo de Estado, entrega este setor à iniciativa privada e associativa, o que isto faz com que, devido às debilidades da iniciativa privada de apoio ao desporto e às debilidades do tecido associativo, acaba por impor quadros de carência, quer na qualidade da discussão, quer no potencial que o sistema desportivo tem, que pode atingir. Isto significa, grosso modo, como reflexão deste primeiro ponto, que o Estado trata o desporto como uma menos-valia inequívoca, ignora a sua múltipla dimensionalidade e ignora o desporto enquanto prática, enquanto indústria, enquanto setor gerador de talentos com repercussões sociais inquestionáveis. E quando eu falo de talentos, não falo de talentos só a nível do resultado e do rendimento desportivo. Falo de talentos e tudo aquilo que pressupõe encarar o desportista, que encara o desporto da sua multivivência, quer em termos educativos, quer em termos laborais. Passando para o segundo ponto, o desporto em termos de pandemia. Eu considero, da minha análise, da minha reflexão, não acabando ou tendo um fim à vista, ou um fim previsível à vista, acredita-se cerca de 50% da população portuguesa estará vacinada até ao verão, portanto já uma luz ao fundo do túnel. Eu dividiria o desporto em termos de Covid em 5 fases. Primeiro, o período de tempo que vai do alarme social assumido da pandemia em Portugal, passando pela primeira declaração do estado de emergência por parte do Governo de Portugal, de 18 de março de 2020, e indo até o anúncio público do adiamento dos Jogos Olímpicos, como todos se recordam, e Paralímpicos, no dia 30 de março de 2020. Para mim esta é a primeira fase. A segunda fase, o período de tempo que vai entre o adiamento dos Jogos Olímpicos e o início do desconfinamento, que grosso modo, se vocês se recordam, foi a 30 de abril de 2020. A terceira fase, entre este 30 de abril, o início do desconfinamento, e a apresentação do Plano de Estabilidade Económica e Social e o plano para a década do engenheiro António Costa e Silva. A quarta fase, desde esta apresentação até à famosa recomendação 36 de 2020, de 26 de agosto, da Direção-Geral de Saúde. E a quinta fase, que é a fase que julgo eu que nós iremos viver, que é o Day After, que decorre das consequências de cada uma destas fases para o sistema desportivo. Portanto, grosso modo, se calhar daqui a um mês ou daqui a 2 meses poderemos estar a falar da minha interpretação em mais uma ou 2 fases, mas eu reputava este Day After como as fases que ainda não estamos a viver no âmbito do desporto. O que é que eu acho que se verificou na primeira fase? Uma atitude muito proativa da generalidade das organizações desportivas, que tutelam as atividades, nomeadamente as federações desportivas, por um lado em disseminar as recomendações dos organismos de saúde, das entidades internacionais e nacionais, da DGS, relativamente a comportamentos compatíveis com este quadro de contingência. Uma atitude muito diligente também destas organizações desportivas, com recomendações específicas num contexto de isolamento profilático e voluntário para o exercício e para a atividade desportiva, com propostas digitais de atividades online para atenuar o destreino dos seus atletas. A necessária e rápida implementação por parte destas organizações desportivas de medidas de transformação digital.
a rápida tramitação, por que não dizer, e é importante dizer quando as coisas correm bem, por parte da tutela, nomeadamente do IPDJ, do processo de organização dos contratos de programa para 2020, sem descontinuidade do apoio às organizações desportivas, independentemente dos montantes em questão, que mais tarde se vieram a saber quais foram. O que é que eu acho que não foi bem articulado e devia ter sido bem articulado nesta fase 1? Uma completa ausência de diretrizes por parte da tutela sobre as recomendações, deixando ao livre-arbítrio das organizações desportivas estas recomendações num quadro de incerteza muito grande e de um alarmismo social muito grande. Uma ausência grande, que eu tive a oportunidade de o dizer em reunião tida com o Presidente do Comitê Olímpico e outras organizações desportivas, de uma ausência de coordenação de respostas concertadas entre as diferentes organizações desportivas, principalmente as de cúpula, que fazem parte do sistema desportivo, e estou aqui a falar do Comitê Olímpico, da Confederação do Desporto e do Comitê Paralímpico, enquanto órgãos representativos de poderes delegados destas federações desportivas e a sua representatividade na discussão com os órgãos da tutela, uma completa demissão do Estado, isto é inequívoco, desta responsabilidade de garantir as condições de excepcionalidade para a preparação desportiva dos atletas olímpicos, apesar do dia 18 de março ter sido declarado estado de emergência e só no dia 30 de março ter sido anunciado o adiamento dos Jogos Olímpicos. Portanto, houve aqui um período de tempo onde a tutela não comunicou nada às federações desportivas e nós não sabíamos se havíamos de treinar, se havíamos deixado de treinar, as federações, os atletas, etc, etc, etc. E eu não posso deixar aqui de referir também o papel da Fundação do Desporto de Portugal, que sendo entidade gestora de 13 centros de alto rendimento nacional, não se ouviu uma palavra sequer relativamente por parte do Conselho de Administração da Fundação do Desporto relativamente à forma como deviam ter sido protegidos quer estes centros de alto rendimento, quer os atletas integrantes destes centros de alto rendimento, fazendo parte das entidades de gestão nacional e com parte responsável nas entidades de gestão local. Na fase 2, que vai mais ou menos de 30 de março do adiamento dos Jogos Olímpicos até ao desconfinamento, o que se verificou foi uma descompressão natural por parte das federações, porque os jogos foram adiados, que era a organização mais importante em termos mundiais, em termos desportivos, nomeadamente para as federações olímpicas. Então houve uma descompressão global a que se assistiu também paralelamente a um adiamento sine die das grandes competições continentais, quer campeonatos da Europa, quer campeonatos do mundo, das diferentes modalidades. Não obstante, continuámos a assistir a uma atitude muito diligente por parte das organizações desportivas, e nomeadamente do treino dos atletas integrados no alto rendimento e preparação olímpica. Grande parte delas, eu dou o exemplo da Federação de Natação, optámos por cancelar ou adiar todas as competições desportivas nacionais, tendo só como um pressuposto no nosso caso, que era as questões associadas com a equidade da preparação desportiva e da verdade desportiva, porque havia locais onde se podia treinar, outros locais onde se podia treinar de uma forma mais ou menos clandestina. De 2 de abril até 11 de maio, apesar da existência de um regime de exceção para a preparação desportiva, como toda a gente sabe, na declaração do segundo estado de emergência a 4 de abril, não estavam de todo salvaguardadas as instalações necessárias para esta prática. Eu relembro, por exemplo, que o Jamor, em termos de piscina, que foi uma piscina que foi disponibilizada, só a 11 de maio, apesar deste regime de exceção para os atletas de alto rendimento, só a 11 de maio, é que disponibilizou para os atletas de alto rendimento o treino destes. Portanto, uma coisa era o regime legal que permitia, outra coisa é haver condições instrumentais e estruturais para permitir este treino. Assistimos também a algo engraçado, não é engraçado, mas que revela algum cluster de grupos de interesse. Como ainda, facto mais tarde se veio a verificar, ainda não havia uma estratégia concertada das organizações cúpula para defender
as federações e o desporto a nível nacional. O Comitê Olímpico fazia o seu papel por um lado, a Confederação por outro lado, o Comitê Paralímpico por outro lado. Assistiu-se a uma coisa engraçada, que foi a disseminação de grupos de interesse. O futebol, enquanto modalidade, depois as modalidades de pavilhão, o handebol, o voleibol, o hóquei patins e o basquetebol, com interesses comuns, e que eu reputo a dois níveis, quer no âmbito da manutenção da sua atividade de pavilhão, quer na manutenção ou alargamento dos dividendos que decorrem dos jogos online, isto é a minha interpretação, e depois, por outro lado, a plataforma de desporto federado, com interesses objetivos da reestruturação e organização desportiva nacional, mais ligado ao objetivo olímpico. Grosso modo, reputo estes três grupos de interesse. O único registro nesta segunda fase que eu denoto de referência ocorreu no dia 23 de abril, com o agendamento da reunião de plenário dos presidentes da Confederação do Desporto, onde tiveram presentes 48 presidentes, e a publicação pela primeira vez desde o dia 18 de março, que foi a primeira declaração de estado de emergência, até o dia 23 de abril, a primeira participação ou intervenção pública dos órgãos da tutela, com o famoso Decreto-Lei 18 de 2020, 23 de abril, que permitiu a prórroga do Estatuto de Utilidade Pública, as alterações dos regulamentos das federações desportivas, a equiparação da formação contínua à formação presencial, etc. Também se assistiu a essa data, pela primeira vez, a uma reunião, não se esqueçam, a 28 de abril de 2020, antes de uma reunião do Governo com o futebol, do Presidente do Comitê Olímpico, Presidente do Comitê Paralímpico e da Fundação do Desporto, onde, ato contínuo, o Comitê Olímpico, e muito bem, elabora um documento que é entregue ao Primeiro-Ministro com um conjunto de iniciativas, nomeadamente a criação de uma unidade de acompanhamento, medidas governamentais de apoio à atividade económica, a transitoriedade dos saldos nas instituições da Organização Pública Desportiva, programa específico de apoio e o Fundo Especial de Apoio ao Desporto. Grosso modo, no meu entender, a fase 2 termina aqui. E porque logo a seguir, 2 dias ou 3 dias depois, começa com o desconfinamento, que é no dia 4 de maio, onde já começa a haver alguma possibilidade e admissibilidade de exercício e atividade desportiva ao ar livre, desde que não envolva o contacto físico, deslocações autorizadas para esta prática, não obstante o impedimento da utilização de balneários. Ao mesmo tempo, estas medidas foram atualizadas pela Direção-Geral de Saúde a 12 de junho, com orientações destinadas quer à prática em modalidades de pavilhão e de piscina e de ginásio, e aí começam as atividades de piscina na primeira semana de junho e do ginásio, e também a possibilidade de organização de competições de modalidades individuais sem contacto e com prática ao ar livre. Paralelamente a isto, ou complementarmente a isto, a nível internacional começam-se a assistir a iniciativas articuladas pelos governos europeus para dar resposta ao impacto da pandemia que teve no setor do desporto, quer a curto, com as tais medidas de apoio aos fundos de emergência, quer a médio, quer a longo prazo. Mas eu acho que há 2 datas aqui que são significativas para mim, que é a data de 25 de junho, a Assembleia Plenária do Comitê Olímpico, e a data de 15, que depois se seguiu a uma reunião entre o Presidente do Comitê Olímpico, o Vice-Presidente do Comitê Paralímpico e da Confederação do Desporto com a Secretaria de Estado, prévia à reunião magna que tivemos com as organizações desportivas no dia 15 de julho, onde pela primeira vez, só na terceira fase e 3 meses depois de começarmos a pandemia, pela primeira vez assistimos a uma tentativa, e julgo eu uma iniciativa muito bem estruturada, de coordenar sinergicamente todas as organizações do sistema desportivo, encabeçadas pelas organizações cúpula, para defender intransigentemente o desporto junto da tutela. Isso é um documento com 7 pontos: a necessidade da retoma da atividade do desporto federado e segurança, a sustentabilidade do modelo desportivo, a valorização social do desporto, o sistema fiscal, o emprego e voluntariado, o turismo e a mobilização desportiva. Pontos estes que foram discutidos depois, alguns deles com resultado, outros deles sem resultado,
ou com algum resultado mitigado. Quarto ponto, ato contínuo, a isto o que é que se assiste? Assiste que, independentemente do movimento isolado e convergente dos organismos cúpula a nível nacional para defender intransigente o desporto, se assiste à publicação do PES, do Plano de Estabilidade Económica e Social, e o documento elaborado pelo engenheiro António Costa e Silva, onde o desporto é completamente mitigado no PES e onde o desporto é completamente ignorado no plano para a década do engenheiro Costa e Silva, da sua versão original. E pela primeira vez, e estamos a falar em junho, a quando uma reunião do Conselho Nacional do Desporto, julgo que 25 ou 26 de junho, pela primeira vez o presidente do IPDJ fala sobre a questão da pandemia em discurso direto junto das organizações desportivas, para se nada mais, nada menos, a um inquérito que fez junto de 45 de 58 federações com utilidade pública desportiva sobre o impacto da pandemia no plano de atividades e concluiu, grosso modo, que os compromissos financeiros da tutela não têm deixado de ser cumpridos com as organizações desportivas, verdade, e que há dinheiro que não é gasto em atividades que deve ser usado para apoiar os clubes e o associativismo desportivo, tendo esta responsabilidade de cada uma das organizações desportivas com a delegação de competências que é feita sob a forma de contratos de programa com o Estado. Paralelamente a isto, e ato contínuo e após as iniciativas dos organismos cúpula, onde foi feita a tentativa de fazer chegar ao tal documento sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação de Portugal 2030, pela primeira vez foi conseguido meter uma buchazinha, entre aspas, como eu digo, da inclusão do desporto como contribuinte líquido para a economia portuguesa e com o chavão, com consequências da qualidade de vida dos cidadãos, designadamente ao nível da saúde, para reduzir, ou seja, o desporto numa função instrumental e não o desporto enquanto valor axiológico em si mesmo, na valência ou na relevância do desporto enquanto valor axiológico, mas no desporto enquanto valor instrumental para diminuir as despesas com a saúde. O quinto ponto é que vai mais ou menos, medeia mais ou menos depois do período estival da Silly Season, surge com o 26 de agosto de 2020, com a publicação de 36, da recomendação 36 de 2020, que veio atualizar a tal orientação que tinha sido publicada de 30 de 2020 sobre as condições da retoma. E grosso modo, esta recomendação diz duas coisas. Por um lado, classifica face ao algoritmo sob a forma de um fluxograma as modalidades esportivas entre alto, médio e baixo risco, e por outro lado limita a participação dos treinos e competições das modalidades de médio e alto risco aos escalões séniores, ou seja, mata o desporto de formação. A orientação 36 de 2020 marca o início da morte anunciada do desporto de formação. Como é óbvio, assistiu-se depois disto a uma grande discussão, com a natural perplexidade de muitas modalidades, no caso do polo aquático, o que obrigou, mais uma vez, e a reboque, por causa destas discussões e destas perplexidades, a 16 de setembro de 2020, à criação de mais um grupo de trabalho para a retoma das atividades esportivas, que é composto por elementos do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação de Desporto e da Secretaria de Estado e algumas federações desportivas. E como não há bela sem senão, neste momento é publicado por parte do IPDJ, que mais uma vez, quer o secretário de Estado, quer o presidente do IPDJ, estiveram calados durante este período todo, é publicado a permissividade já existente no contrato de programa, nomeadamente no número 3 da linha 8 do contrato de programa, de cada uma das federações desportivas poder utilizar ou poder alterar 10% do contrato de programa para outros fins que não os previstos do contrato de programa. Ou seja, mais do mesmo, não vem dizer nada de novo, é comentar uma coisa que já estava em contrato de programa previsto. Desporto e pandemia, fase 6, que é o day after. O que é que eu acho?
e correndo o risco de ser mal interpretado pelos meus colegas das federações desportivas, acho que as organizações desportivas, cúpula e federações desportivas, estão bem neste quadro. Estão bem neste quadro. Eu estou a falar no quadro, no âmbito da sustentabilidade económica financeira. Quem está mal são os clubes. E os clubes vivem um momento dramático. E, ao contrário daquilo que sucede com os restantes países europeus, relembro que aqui a vizinha Espanha fez aprovar um fundo de emergência de 800 milhões de euros repartido pelo desporto e a cultura. França fez aprovar um fundo de apoio de 120 milhões de euros. A Alemanha fez aprovar um fundo de apoio de 200 milhões de euros. O Reino Unido fez aprovar um fundo de apoio de 355 milhões de euros. E Portugal, até à data, não fez aprovar fundo de apoio nenhum ao desporto. Nem com 0, nem com 1, nem com 2 milhões de euros, 0. Eu até teria, se fosse, que não sou, infelizmente que não sou, se fosse responsável político, teria uma forma muito simples de fazer. Juntava as federações desportivas todas e perguntava, meus amigos, nós sabemos quanto é que vocês deixaram de gastar, nomeadamente no alto rendimento desportivo, pela inexistência de campeonatos continentais. Eu dou um exemplo. A natação, numa prova continental, gasta no Campeonato da Europa 50 a 60 milhões de euros. 2 provas destas por ano são 120 milhões de euros. Vamos juntar isto tudo e criar um fundo de emergência com o dinheiro não gasto no âmbito das atividades das federações desportivas para ser canalizado diretamente, sob determinadas condições, para os clubes. Esta era a medida imediata que eu faria. Não foi feito nem isto, nem ao abrigo disto, não foi feita nenhuma medida de apoio do fundo de emergência ao desporto, não obstante condicionar a atividade das federações ou não, a exemplo daquilo que foi feito com os outros países europeus. Eu faria, se não tivesse mais dinheiro, era o que eu faria. Mas se tivesse, se não tivesse, também teria que procurar dinheiro a outros setores que pudessem alavancar aquilo que é o desporto. O que é que eu acho? Acho que não basta o anúncio da retoma da prática desportiva como foi feito. Nós estamos há cerca de 8, 9 meses parados e é fundamental apoiar aquilo que são as células básicas do desenvolvimento do desporto em Portugal, que não são as federações, que não são as associações, são sim os clubes, os seus atletas e os seus intervenientes diretos. E não vale a pena a gente inventar muito. A roda está inventada, as recomendações já foram feitas pelas várias entidades, regimes fiscais mais favoráveis, redução ou isenção da TSU para instituições localizadas no interior ou não, para promover a criação do emprego e manutenção dos postos de trabalho, nomeadamente técnicos, fundos de apoio diretos aos clubes não reembolsáveis, com critérios definidos, sob a forma de contratos locais de desenvolvimento desportivo, no exato montante das perdas acumuladas durante a paragem e cuja manutenção dependia fundamentalmente sobre determinados critérios, quais número de utentes, perda comparada com o normal funcionamento, manutenção dos postos de trabalho, contribuição para a estratégia nacional, o problema é que não há estratégia nacional, e local de cuidados integrados, do qual o desporto faz parte. Portanto, com critérios muito definidos, apoiar o desporto, nada que as outras organizações já não tivessem feito, quer em termos de benchmarking internacional, quer em termos de análise nacional. E aos que possuem, os poucos que possuem estruturas físicas, como é o caso de piscinas, eu falo da Federação de Natação e de alguns clubes, que requerem uma manutenção regular, a diferenciação de tarifas de acesso a redes de fornecimento de água, luz e gás, aliás, indo ao encontro daquilo que já está previsto nas medidas de reconhecimento e cumprimento do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública, que não são feitas, não são operacionalizadas na prática. Último ponto, porque já só me resta 2 ou 3 minutos, para falar sobre aquilo que eu acho que são os verdadeiros responsáveis, razões e responsáveis pela irrelevância do desporto em Portugal, quer no ponto 1, ou seja, porque é que o desporto é sempre uma prioridade adiada e porque é que o desporto tem vindo a ser, em contexto pandémico, o parente pobre das políticas setoriais em termos sociais. Eu acho que existem 4 grandes razões de ordem justificativa. Primeiro, a própria irrelevância sociopolítica que é dada a perceber do desporto, isto é imputável ao sistema desportivo. Segunda, a irrelevância reconhecida do desporto para o Estado, com base em paradigmas que eu reputo de paradigmas sociais completamente maniqueístas e desajustados da sociedade atual. Terceiro, a irrelevância dos interlocutores políticos,
Ministro da Educação, Ministério da Educação que tem a tutela do desporto, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Instituto Português do Desporto e da Juventude, e quarto, a irrelevância dos interlocutores do movimento associativo que não conseguem explicar a importância social do desporto e reivindicar sociopoliticamente a importância do desporto em termos tradutíveis para o desporto, que é económico ou financeiro. A irrelevância, como toda a gente sabe, não é de agora, não é deste governo específico, é um problema de Estado que é transversal a todos os governos constitucionais e é transversal a todos os partidos políticos, dentro e fora do espectro da governação. De outra forma, não se entenderia porque a grande parte das propostas que foram feitas pelos organismos cúpula que saíram da reunião magna junto da Assembleia não tivessem sido aprovadas quase nenhuma delas. Portanto, há uma responsabilidade compartilhada por tudo aquilo que são os partidos políticos. A irrelevância do desporto também para o sistema. Porquê que isto acontece, na meu entender, para o sistema político-partidário? Porque também existe uma inoperância muito grande e uma descoordenação muito grande dos agentes desportivos em fazer passar a mensagem da importância do desporto em determinados setores sociais. Relembre-se, desde a fase 1, desde o início da pandemia, 18 de março, início dos primeiros casos, 13 de março, declaração de 18 de março, e a junção de uma voz convergente, passaram-se 4 meses. Só a 15 de julho, durante a reunião magna, é que foi concertada, junto das organizações cúpula e as federações desportivas, uma plataforma convergente, comum, integrada, para defender de uma forma que eu acho muito bem feita os interesses do desporto nacional. O que é que eu acho que são os manicaísmos por parte do Estado para esta secundarização do desporto? Porque estão enraizados muito ainda no nosso sistema político de uma tradição arcaica que estes políticos têm da sociedade. Para eles o importante é a sobrevivência básica. Como acontece na generalidade dos países desenvolvidos. Mas ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, a partir do momento que esta sobrevivência básica está resolvida, abrem-se outras prioridades num quadro mais abrangente e axiológico de valores. A luta contra a desagregação, a indiferença, a qualidade de vida, o bem-estar, o lazer, e onde o desporto e o ócio produtivo assumem uma importância vital. É nesta concepção que os nossos políticos não se revêem, onde o exercício e a prática desportiva são encarados pelos nossos políticos como pausas no ritmo produtivo. E que podem comprometer quer a coesão económica, quer a coesão social, logo coesão territorial, mesmo que os indicadores públicos e publicados do desporto e do seu retorno demonstrem o inverso. Portanto, esta visão está enraizada e é muito difícil de desenraizar. E é esta visão que gera a desqualificação depois, quer no enquadramento do desporto enquanto área de atuação política, quer na organização e funcionamento de todos os governos que decorrem em termos constitucionais, no preenchimento daquilo que são prioridades que são enunciadas. E se vocês analisarem o conjunto de prioridades que são enunciadas pelos diferentes partidos políticos e no programa de ação dos governos constitucionais, veem que é uma mão cheia de nada, onde o desporto não é praticamente considerado. Isto acontece consequentemente, pelo menos desde que nos últimos 40 a 45 anos que acontece. Por último, depois falta aqui uma questão que eu acho que é determinante, que é a irrelevância e a subserviência que também tem que ser cometida a todos os cargos de nomeação política e seus gabinetes, nomeadamente ao Ministro da Tutela, que tem a responsabilidade no desporto, o Secretário de Estado do Desporto e ao Presidente do IPDJ. Porque das duas uma, isto para mim é inequívoco, ou concordam com esta visão maniqueísta da sociedade e da completa irrelevância do desporto, e desta forma não servem para servir o desporto, ou então, se não concordam, não manifestam publicamente esta posição, o que os torna desnecessários na sua ação sociopolítica em termos do desporto em Portugal. Pronto, e grosso modo,
julgo que é este o meu entendimento. Eu acho que o problema do desporto, no caso da pandemia, não é um problema do desporto em caso da pandemia, é um problema do desporto em termos sociais em Portugal, que foi revelado e relevado, como eu costumo dizer, durante a fase pandémica, e que se não houver um papel muito importante, individual e coordenado por parte das organizações desportivas, muito temo que o cenário se vá deteriorar ainda mais com reflexos muito negativos para o desporto e para as crianças. Eu termino como gosto de terminar. Quer dizendo, neste caso, eu temo muito, e eu não gosto de ser catastrofista, mas gosto de ser realista, e tenho vindo a refletir ultimamente sobre isto, sobre aquilo que leva as pessoas a praticar desporto e as crianças, e que mantém as pessoas e as crianças no desporto. O desporto é o estímulo que provoca adaptações biológicas. O que eu temo é que estas adaptações biológicas, ou que este estímulo que deixa de produzir estas adaptações biológicas, que depois vão provocar, por necessidade de reequilíbrio do organismo, estes estímulos sejam substituídos por outros estímulos não tão positivos como é o estímulo da prática desportiva. E este é o meu medo. E aqui sim, costumo aludir a um chavão, que é: temo muito que dois para a frente, muito destes jovens que deixam de praticar desporto, e eu acabo o ano de atividade de 2020 com menos 80 mil pessoas filiadas na Federação Portuguesa de Natação. Eu acabei o ano de 2019 com 119.712 pessoas filiadas na Federação Portuguesa de Natação, e em 2020 vou ter 40, grosso modo, 39 a 41 mil pessoas filiadas, ou seja, 2/3 desapareceram. E eu temo muito que muitos destes, um dia destes, a gente vai encontrá-los de viva voz naquilo que a gente chamava dos CATs, dos Centros de Apoio à Toxicodependência, e outros tais de género que substituem o estímulo que é a prática do exercício e da atividade desportiva. Eu não sei se era isto, se não era, peço imensa desculpa, se era, fico contente. Esta é a minha maneira de interpretar as coisas. Pode parecer uma forma pessimista, mas é uma forma realista para mim. Tenho pena que não haja questões, porque gostaria de certeza que isto estaria um debate engraçado, e se me alonguei demasiado, peço desculpa ao Tiago, e agradeço a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Obrigado, Sr. Professor. Foi uma comunicação muito